3, 2, 1. O futuro vai ser sobre isso? Vai ser sobre uma base industrial linear? Né? O futuro vai ser sobre empresas com modelo de negócios que são basicamente o mesmo por décadas? O futuro vai ser sobre empresas que te dão uma dinâmica te dão uma forma, um caminho extremamente estático e que é muito previsível como é o próximo passo? O mundo não ia ser sobre isso. E aí eu resolvi tomar uma decisão de vida. O iFood não cresceu muito mais na crise. Essa é uma impressão que todo mundo tem. O iFood cresceu na crise alguma coisa como 120%, 130%. A crise não mudou a minha curva de crescimento. A crise manteve. O grande ponto da crise é exatamente o que você tocou. É a mudança do relacionamento nosso com a sociedade. Porque eu me tornei uma utilidade pública de um dia para o outro. O capital humano é o que mais vale para você. A tecnologia, para mim, não é o que mais vale. Por quê? Porque a tecnologia ela é produto do humano. Onde que entra a tecnologia e como que ela ajuda? Como que a gente internaliza a tecnologia nas pessoas? Como que a gente desenvolve a gestão e o conhecimento de métricas, de números, de metas? Porque isso conduz. Não tente reescrever nada ou escrever a história do outro. Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem os seus superpoderes, escreva a sua história. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou Stefano Venturato. E eu, Isabela Câmara. E esse é um Case para Chamar de Seu, o podcast da Anshan Brasil. Lembrando aí, para quem já nos ouve, eu tenho certeza que já ouviu todos os outros episódios, já deve estar cansado de nos ouvir repetir isso, mas é sempre bom lembrar. A gente está aqui todas as terças-feiras com o episódio principal e todas as quintas-feiras com um bônus super prático, um resumão do que a gente vai discutir aqui hoje. A gente está esperando muitas sugestões de vocês de cases. Podem mandar para podcast@anchanbrasil.com.br todos os cases que vocês querem que a gente discuta, que vocês querem que a gente explore aqui no Case para Chamar de Seu. A nossa ideia aqui é passar pelos maiores sucessos e, por que não, fracassos do mundo corporativo do Brasil e do mundo, para que vocês possam tirar as principais lições e consigam se apropriar das dicas práticas que a gente fala aqui. Certo, Isabela Câmara? É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho assim que vai interessar muita gente, que é basicamente crescimento em tempos de crise. Hoje a gente vai falar e vai descobrir aí como que o iFood manteve a sua liderança, mesmo com o aumento da concorrência e com o caos, né, que a gente teve aqui no Brasil nos últimos meses, como que a empresa aí se adaptou durante a pandemia, adaptou seus serviços, e como também eles resolveram, né, investir em algumas ações específicas, mas que trouxeram um retorno muito, muito, muito bacana para eles. Então, aproveita que você está aí já no seu agregador favorito, corre lá no iFood, pede uma bebidinha, um café, alguma coisa, e bora pro case. Hoje a gente está aqui com o Diego Barreto, que é VP de Finanças e Estratégias do iFood, e também com o Cristiano Gomes, que é sócio do Aquila Group. Então, Esté, a gente precisa, antes, né, de tudo, antes da gente começar essa conversa do case, a gente precisa conhecer muito bem quem está por trás, né, a cabeça pensante por trás desse projeto. Então, Diego, a gente queria agora pedir para você, se você puder contar um pouquinho sobre você para a gente, para quem está nos ouvindo, para que as pessoas consigam descobrir quais são os seus detalhes, que de pequenos ali não tem nada, né? Quem que é o Diego? Isa, super obrigado pelo convite. Stefano, Cristiano, muito, muito bom estar aqui bater esse papo com vocês. Espero que seja um papo super legal e provocativo. A função do Cristiano aqui é fazer perguntas difíceis, é jogar as cascas de banana, porque na prática a gente não quer fazer aqui só mais do mesmo, né? Então, estou super animado com esse bate-papo, muito legal. Isabela, eu sou o típico brasileiro privilegiado, né? Nasci homem, branco, heterossexual, família de classe média, média alta, na região sudeste do Brasil, né? O típico perfil que nasceu para ter sucesso nesse país. Mas, ao mesmo tempo, a típica pessoa que é muito consciente dos problemas que estão no seu entorno. Então, é uma pessoa cheia de privilégios, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa muito chata com isso, e, por isso, ao longo da minha vida, eu me tornei uma pessoa muito provocadora. Isso fez com que o meu mundo girasse de uma forma muito, muito própria a partir dessa forma de pensar. Eu sou casado com uma
com uma pessoa também que tem um viés muito provocador, que não aceita o antigo, que não aceita não ajustar o pensamento, o comportamento das coisas de hoje. Eu tenho 3 filhos, vou ter o terceiro agora daqui a pouquinho, e os 3 são criados dessa forma. Nós criamos os 3 com uma visão muito consciente de mundo, chatos, né, no bom sentido da palavra, para que eles entendam o papel que eles vão ter aqui. Quando eu olho para a minha carreira, é uma carreira também marcada por isso. Me formei em Direito, fiz uma transição de carreira, fui trabalhar com finanças, tive um sonho, paguei minha própria faculdade, apesar de ter vindo de uma família de classe média, fui estudar fora do país, fazer meu MBA, também de uma forma muito própria, muito independente. Falo isso só para poder mostrar o lado já empreendedor da coisa, provocador da coisa. Isso tem muito a ver com provocador. No meu nível de privilégio, eu poderia muito bem ter deixado a minha família fazer isso tudo para mim, né? E acho que, por fim, um apaixonado em educação, sabe? Eu sou eterno apaixonado em educação. Eu dou aula desde o meu 4º ano de faculdade. Não ganho dinheiro com isso. No Brasil não se ganha dinheiro, infelizmente, com educação. Então, faço isso porque eu vejo na educação uma forma muito clara de pegar essa posição privilegiada que eu tenho de estar em grandes empresas, receber aqui um monte de relatórios, um monte de informações, ver um monte de coisa nova e poder despejar isso muito rápido numa série de pessoas que podem se aproveitar disso e que, por não estarem nessa posição, não têm acesso. Do lado pessoal, detesto dormir com todas as minhas forças do mundo. Eu detesto dormir, mas... Nossa, eu gostaria muito de ser essa pessoa. Acabei de tomar um energético aqui, porque eu gostaria de estar dormindo. Tá frio no interior de São Paulo hoje, então tá um pouco difícil aqui para mim eu hoje. detesto, Stefano, com todas as minhas forças do mundo. Mas durmo, acordo 5 horas da manhã todos os dias. Sou um maratonista frustrado. Eu treinei muito tempo da minha vida para correr maratonas, corri algumas, me machuquei por uma irresponsabilidade enorme, e aí hoje tenho que fazer coisas do ponto de vista de saúde que eu não gosto, outros esportes, sendo que minha paixão era maratona. Mas aí a gente encontra aqui um outro lado do empreendedor, do provocador, que é a disciplina. Independente de estar fazendo o que eu gosto ou não, é uma questão de saúde, eu preciso fazer. Mas calma aí, Diego, você tá preso no Pilates, é isso? O que tá acontecendo? Não. Eu até faço academia, vou para academia, mas o ponto não é o que eu gosto, né? Mas é disciplina, tem que ir lá e tem que fazer, e tem que estar bem de saúde, senão com 60 anos de idade eu vou estar aqui não podendo curtir meus filhos, não podendo curtir meus netos e tudo mais. Então, enfim, acho que esse é um pouquinho do Diego aí, Isa. Legal, acho que foi a resposta inédita, assim. Invariavelmente, em todos os podcasts que a gente está fazendo, em todos os episódios, a gente faz essa pergunta e as pessoas, eu como mal, eu tô ali na correria, e você, assim, ó, dando show para todo mundo. Muito legal. Vamos ver do lado do Cristiano, se ele também é assim, se ele não gosta de dormir, maratonista. Conta aí, Cristiano, vai. Quem é Na você? verdade, Quais são os detalhes eu não tão tenho pequenos? dormido muito, mas gostar eu gosto. Às vezes é bom, né? Então, como um pai também recente de duas princesas, né? Uma de 5, uma de 3 anos, então eu aprendi a não dormir, né? Nesses últimos anos, além do trabalho, né? Que nos motiva e faz a gente realmente sempre caminhar, né? E, na verdade, nessa jornada, vamos trazer os últimos 20 anos, né? Então, onde eu comecei minha jornada de profissional numa empresa, fiz engenharia civil, formei em engenharia civil, fiz pós-graduação em estatística, vivi muitas coisas durante esse período, mas iniciei minha vida no turismo, né? Então, numa empresa de intercâmbio, no começo dos anos 2000. Então, isso é interessante de toda essa jornada, que a gente vai entendendo como é que funcionam as relações humanas, como é que funcionam as conexões entre culturas. Então, quando você mexe em intercâmbio, você mexe com culturas distintas, né? Então, Estados Unidos, Canadá. Então, viajei muito para fora. E, no começo, depois de uns 3 anos, antes de formar na engenharia civil, nunca pisei numa obra, porém, entrei no mundo da consultoria em gestão, né? Onde, ao longo desses últimos 17 anos, fui agraciado com a possibilidade de vivenciar muitas coisas distintas, ter contato com vários tipos de pessoas, desde governo de estado, prefeito, na área pública, área privada, presidente de banco, entretenimento, então várias, tecnologia, então vários frentes de trabalho, onde a gente traz algumas reflexões que algumas metodologias não precisam de
de ter um mercado, uma pessoa. Então, a gente tem várias formas de lidar com a resolução de problemas, né? Então, ao longo desses últimos 17 anos, basicamente foi conhecer pessoas, lidar com pessoas e ajudar na solução de problemas. Então, ao longo dessa jornada, foi um período muito interessante, né? Onde esse ambiente que nós estamos criando agora, para mim, é o que mais me motiva, né? Então, ter contato com pessoas diferenciadas, pessoas brilhantes, que trazem conversas interessantes, insights oportunos, porque a coisa que eu acredito, e até alguns projetos que eu tô lançando ultimamente, é no poder da colaboração, né? Então, sem dúvida, essas conversas e o contato que a gente tem com pessoas diferentes, com capacidades, habilidades diferentes, fazem a gente evoluir e ser cada vez melhores. Então, estou aqui, nada de cascas de banana, só uma conversa muito boa que pretendemos ter. Não faça uma conversa chapa branca aí, não. Vai, Cristiano. Não. Vou rasgar cedo assim. Tá certo. Bom, acho que o que fica bem claro para a gente é que estamos com dois expoentes aí da nova economia. Mas o que eu já queria perguntar de detalhes tão pequenos aí para o Diego, que eu acho que vai ser importante para a gente encaminhar para o nosso case, é que você vem do mercado tradicional, né, Diego? Você foi pela Suzano, né? Exatamente. Antes de vir para o Grupo Móvel, de onde o iFood faz parte, eu era o diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose. E o que foi o seu estalo aí? Pô, tava na Suzano, um papel de diretoria, enfim, claramente poderia trabalhar aí por pelo menos umas 2 décadas aí na Suzano, que, enfim, é uma empresa extremamente respeitada, mas qual foi o estalo aí para ir para mercados diferentes? Tem trabalhado muito também com mentoria de startups, enfim, essa relação com empresas da nova economia. Stefano, eu sempre tive, cara, um incômodo que eu não conseguia tangibilizar ele de forma muito clara durante a minha carreira, que era, eu sempre fui o cara chato, sabe, da empresa. Sempre era o cara que fala demais, você pede demais, você questiona demais, você tem ideia demais. Eu sempre fui esse cara chato. Eu cheguei muito cedo a um cargo executivo. Aos 27 anos de idade, eu já era um diretor financeiro. O que me deu espaço, né, em empresas mais tradicionais, me deu espaço a fóruns, a comitês que me permitiam então trazer muito desses questionamentos. E apesar de uma carreira boa e sólida, isso sempre foi visto como um problema, sabe? Assim, não um problema a ponto de impactar a carreira, mas um problema ali de, puta, não, menos, não precisa, agora não, no futuro, isso não é uma realidade. E aí, em 2014, eu fui fazer meu MBA no IMD na Suíça, quando eu me deparei com uma discussão super interessante, que era o processo com que o mundo, naqueles últimos anos, vinha passando, se transformando de um mundo extremamente linear para um mundo extremamente conectado, que trazia uma dinâmica muito diferente, em especial sob a ótica da pessoa física, do consumidor, enfim, etc., e que naturalmente gerava uma pressão na mudança por parte das empresas. Quando eu voltei para o Brasil, em 2015, eu comecei a ver alguns nomes que eram super novos e que chamavam muita atenção. Lá na época, 99, XP, Buscapé, iFood, Peixe Urbano, ainda muito poucos, mas que começavam a aparecer num jornal, aparecer numa matéria, aparecer numa discussão, na roda de amigos. E aquilo me chamou muito a atenção e foi quando o mundo das startups apareceu para mim, nessa curiosidade. E aí eu liguei para algumas aceleradoras e me ofereci para trabalhar como mentor de graça, né, no meu tempo livre lá do Suzano, e fiquei encantado, Stefano. Fiquei encantado com garotos e garotas que estavam ali abdicando de uma vida numa empresa linear, num programa de trainee dado, numa carreira de sucesso que uma pessoa cheia de privilégios já teria, para poder fazer um negócio que, aos olhos de quem estava de fora, era uma modinha, era uma coisa boba, era uma revolta, era um negócio de geração mimimi e coisas do tipo. E aquilo me encantou. E aí eu tomei uma decisão ali, 1 ano e meio depois, que era o que eu vou querer para mim no futuro, como profissional? Né? Então, eu poderia ficar 20 anos lá? Poderia. Uma empresa ótima, sólida, importante, interessante. Mas o futuro vai ser sobre isso?
vai ser sobre uma base industrial linear, né? O futuro vai ser sobre empresas com modelo de negócios que são basicamente o mesmo por décadas. O futuro vai ser sobre empresas que te dão uma dinâmica dinâmica não, te dão uma forma, um caminho extremamente estático e que é muito previsível como é o próximo passo. O mundo não ia ser sobre isso. E aí eu resolvi tomar uma decisão de vida. Foi literalmente uma decisão de vida. Quando eu deixei a Suzano, eu tinha proposta de outras 4 empresas próximas da Suzano, no sentido de tamanho, remuneração, porte, estrutura, e eu tomei uma decisão de ir para a Móvel, para ganhar 40% do que eu ganhava na Suzano. Eu adoro contar o financeiro isso. aí já travou o Nintendo aí, Cristiano. O financeiro aí já para. Não, Cara, mas faz todo sentido. Mas eu gosto de contar isso exatamente por isso, porque às vezes as pessoas olham agora e falam, você está aí no iFood, né? Empresa enorme, não sei o quê. Não. Quando eu fui para ganhar 40% que eu ganhava. Eu tive que chegar na minha casa e ter uma conversa com a minha esposa, e por isso eu falei dela lá atrás da característica, que olhou para isso e falou, beleza, nós vamos ajustar as coisas aqui, minha esposa dizendo, sou a principal fonte agora de recursos em casa, e beleza, e vamos ver. E, então, a ida para esse mundo vem por uma decisão de vida. E aí, Stefano, tem um lado pessoal aqui, só para fechar, que é, para mim, ser uma pessoa moderna fala muito com o nível de relacionamento que eu vou querer ter com os meus filhos. Se eu não conseguir acompanhar a forma como se pensa, a forma como se age, a forma como se interage, a forma como se escolhe, daqui 30 anos eu vou ser só amigo. Desculpa, eu vou ser só pai dos meus filhos, eu não vou ser amigo. Porque eu não vou ter capacidade de diálogo, de compreensão. E eu não quero me tornar aquele pai que muitos de nós aqui sabemos que, apesar de amarmos os nossos pais, eles vão se tornando pessoas que dizem, não entendo, não quero, acho que você não deveria, você está fazendo a coisa errada. Eles não entendem esse fluxo que é próprio de cada nova geração. Muito legal. Aí, Diego, o que você falou realmente é muito interessante ver que não passa só por uma decisão profissional, né? Que tem todo ali um contexto, envolvendo sua família, sua esposa, sua vontade ali com seus filhos e assim, eu achei muito interessante porque é difícil a gente ver também as pessoas falando sobre essa virada de carreira do ponto de vista pessoal, né? O que isso traz pro ponto de vista pessoal. Eu achei muito interessante, realmente. Se vocês me permitem, Diego, é muito interessante quando você traz essa reflexão inicial, porque isso mostra, porque eu tive, graças a Deus, o privilégio de trabalhar também com startups, de conhecer várias pessoas com ideias brilhantes, né? Porém, o grande ponto que eu queria até ver de você depois também, um grande ponto que eu percebo em alguns expoentes, algumas pessoas que têm essa habilidade, que eu vejo que é algo que você não tem, porque tudo que você fala, e eu vi até do seu livro, tem um propósito por trás. Tem uma força que te move por trás que não é força financeira. Então, isso trazendo os 40% agora, que você se colocou e teve o apoio da sua esposa, que isso é essencial, você realmente ter esse apoio. Porém, eu converso com muitas pessoas que falam assim, qual que é o seu sonho? O que você quer ser? Eu quero ser o dono do unicórnio. Só que o unicórnio... E aí? Mas é para quê? Para você ter uma empresa de 1 bi? E qual que é a razão disso? E é uma coisa que eu percebo muito em você, né? Que o dinheiro é uma consequência. Realmente é a consequência de um bom trabalho, mas a energia que você coloca, e até a parte de você não dormir, mostra isso, é que te difere de muitas outras, né? Total, Cristiano, eu acredito demais nisso. Assim, o meu sonho não está ligado com dinheiro. Né? É claro que dinheiro é importante, é claro que eu quero ter uma boa casa, é claro que eu quero pagar uma educação boa para meus filhos, é claro que eu quero conforto, ninguém nega isso. Mas tem 2 coisas muito diferentes aqui. Tem uma coisa que você precisa ter segurança, e aí cada um define o quanto você precisa de patrimônio para isso. Mas existe uma linha que você cruza essa necessidade de dinheiro para segurança e meramente você se torna um acumulador. Eu não quero ser um acumulador de capital, porque não tem fim acumular capital. Então, para mim, assim, as minhas decisões já há pelo menos 5, 6 anos de vida, elas são muito claras e muito evidentes do porquê que eu tomo elas, do porquê que eu busco elas. Eu aprendi a dizer não. Então, quando, do ponto de vista profissional, uma empresa me liga aqui e fala, cara, quer vir trabalhar aqui? Se não está ligado com isso, obrigado.
E veja, não é, se amanhã eu estiver numa situação de necessidade, é evidente que eu vou assumir isso. É claro, é evidente, isso que não é um sonho no sentido de Alice no País das Maravilhas. Mas se eu puder viver numa situação, e hoje eu tenho essa possibilidade de escolher para ir me levando para esse caminho do sonho, sem dúvida alguma, todas as minhas decisões vão ser baseadas nisso. Escrever o livro é um exemplo disso. Por que eu escrevi um livro? Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Ninguém ganha dinheiro com livro no Brasil. Primeiro, porque o brasileiro não lê muito. Segundo, porque efetivamente a margem que fica para um autor é muito baixa. Então, quando você faz essa multiplicação, você não chega em lugar nenhum. O que eu quero é fazer coisas que estão me levando para esse sonho. É muito legal isso, Diego, porque a gente acaba vendo muita gente falando disso também, só que fica só no discurso, né? E ver que você coloca isso na prática mesmo é muito inspirador também. Imagino que quem está ouvindo a gente também esteja pensando isso. Mas deixa eu só fazer um comentário aí, desculpa eu te cortar, mas só porque já estava indo para um outro ponto. Eu acho que uma coisa que falta muito para o brasileiro é se conhecer, é ter autoconhecimento. Então, a gente vai lá... Como é que a gente presta vestibular, pessoal? A gente chega lá, o pai ou a mãe diz isso, ou você tem uma escolha muito específica, quando a gente deveria, teu pai, tua mãe, pegar os 2 amigos médicos, 2 amigos advogados, 2 amigos engenheiros, 2 amigos terapeutas, 2 amigos empreendedor, 2 amigos não sei o quê, 2 amigos não sei o quê, e falar, filha, vai conversar com essa turma aí entre os 16 e 17 anos de idade, você vai conversar com cada um uma vez por mês. Aí você chega lá no vestibular e começa a entender melhor a decisão que você toma. Você não faz isso. Como é que a gente vai trabalhar? A gente olha para os programas de trainee que estão lá na parede, né, agora, hoje, numa página, num site, num app, e fala, vamos inscrever para todos, precisa arrumar um emprego. A gente não escolhe, a gente é escolhido. E veja, eu entendo você eventualmente ser escolhido, porque a gente tem necessidades. Precisa pagar a conta no final do mês, precisa sair de casa, precisa isso, precisa aquilo. Mas uma coisa é você fazer isso para começar, para ajustar um problema. Outra coisa é você deixar a vida inteira e te levando desse jeito, que é o caso do salário. Oi, quer vir trabalhar aqui? Você vai ganhar 10% a mais. Vou. Quer vir trabalhar aqui? Você vai ganhar 20% a mais. Vou. Você está sendo escolhido, você não está indo para o caminho que você quer. Exato, e no dia a dia a gente acaba indo mesmo e nem percebe que a gente está indo. Muita gente, quando percebe, já é tarde demais, está ali no fim da carreira, já ali pensando até em aposentadoria, e aí olha para trás e vê que não conseguiu fazer nada que queria. Talvez as gerações mais novas vão passar por algo diferente, né, Diego? Porque a gente vê, inclusive, cada vez mais de gente dessas grandes tradicionais aí falando, sei lá, não tenho conseguido completar as vagas, não tenho conseguido atingir o que era esperado pelos gestores quando abriram esse processo seletivo, porque muita gente mais nova que está indo empreender, que está indo atrás de propósito, está indo atrás do seu jogo infinito, realmente, né? Stefano, eu tenho certeza disso, absoluta, sem chance de errar. E o motivo ele é muito simples. O que existe para essas atuais gerações, que tinha um pouquinho para mim, para o Cristiano, mas não tinha nada para trás, é transparência e abundância de informação. Então, você veja, quando eu fui prestar vestibular, eu morava em Uberaba, Minas Gerais. Eu não tinha onde acessar a informação. Hoje, se eu estivesse prestando vestibular em Uberaba, eu estaria entrando no YouTube e escrevendo profissões. Ia sair lá 1 milhão de vídeos. Eu ia ficar vendo um vídeo por dia, de 10 minutos. Veja, isso é informação. E informação te ajuda a discernir mais o que você quer. Então, tudo que a gente está discutindo hoje chega para o jovem de forma muito mais fácil do que no passado. Portanto, esse jovem toma uma decisão mais bem informada. Não quer dizer que ele acerta. São coisas totalmente diferentes. Mas ele tem mais informação. Eu não tinha essa informação quando eu fui prestar vestibular. E é essa pessoa física aí que vocês ouviram nessa breve descrição aí que está à frente como líder, um dos principais líderes do iFood, e aí a gente estava até comentando antes de vocês entrarem, o iFood é um fenômeno, né, Isa? Então, bora pro case e vamos ouvir um pouco do que Diego tem feito, e Cristiano aí também vai nos ajudar para provocar, para descobrir qual é a estratégia por trás do iFood. Bora então, Esté. Uma coisa que eu já queria começar comentando que na contramão ali da crise, assim como muitas outras empresas, o iFood ele foi surpreendido com um aumento de demanda assim, exponencial e consequentemente também do faturamento. E hoje eu estava até vendo aqui nas minhas pesquisas que vocês fazem a entrega de 60 milhões de pedidos por mês, o que foi um número que me surpreendeu
bastante, 60 milhões por mês. É assim, é um número muito bom para uma empresa que está ali também ajudando as pessoas, né? E muitos também, quando eu fui pesquisar, muita coisa do que eu imaginei foi, ok, eles cresceram porque está num período ali, né, de necessidade, de isolamento, mas aí eu fui percebendo que não foi só isso, né? Que em pouco tempo o iFood conseguiu aí ampliar suas operações, deixou ali de ser só um delivery de restaurante ali, de alimento, e também agora está atacando outros mercados também aí, né? E tudo isso fez com que o iFood ele fosse não só um aplicativo bom no sentido de conveniência, né, para as pessoas, mas também uma espécie ali de utilidade pública. Agora, eu pelo menos faço tudo no iFood. É uma coisa que eu acho que eu recebo mais mensagem do iFood, dos pop-ups, do que do meu próprio namorado. E aí, Diego, eu queria, né, perguntar aqui para você, já começando uma primeira provocação, como é que foi para vocês todo esse processo, né, essa mudança de relacionamento também, né, que o iFood acabou tendo com a sociedade? Como é que foi tudo isso para vocês aí no iFood? Isa, muito interessante começar as perguntas por isso, porque as pessoas geralmente começam as perguntas falando como é que foi o crescimento da empresa, como é que a empresa mudou, não sei o que no sistema e tarará. E a grande sensibilidade desse período é exatamente essa questão do relacionamento. Olha só, o iFood não cresceu muito mais na crise. Essa é uma impressão que todo mundo tem. O iFood cresceu na crise alguma coisa como 120%, 130%. O iFood cresceu nos últimos 7 anos mais de 100% todos os anos. A crise não mudou a minha curva de crescimento. A crise manteve. Você fala, Diego, mas não entendo. Por que não? Porque, diferente do e-commerce tradicional, do varejo, que tem muito menos penetração do que a comida no e-commerce, eu já vinha nesse processo muito forte. O e-commerce é o contrário. O e-commerce ele teve uma inflexão da curva e a pessoa que comprava a geladeira lá no shopping, no centro comercial, agora ele passou a adquirir em casa. A comida não. As pessoas já estavam preparadas para isso. Elas já faziam isso de alguma forma. Dentro de uma casa, se o pai e a mãe não faziam, o filho já fazia, a filha já fazia. Então, a crise, ela não fez a gente crescer muito mais. É claro que ela incrementou algo, mas ela não fez a gente crescer muito mais. O grande ponto da crise é exatamente o que você tocou. É a mudança do relacionamento nosso com a sociedade. Porque eu me tornei uma utilidade pública de um dia para o outro. Eu sempre digo para as pessoas, imagine se não existisse o iFood nessa crise. O iFood entrega em quase 2.000 cidades. Qualquer cidade brasileira com mais de 50 mil habitantes está dentro desse grupo de 2.000 cidades. Ou seja, o iFood, ele viabilizou as pessoas ficarem em casa e viabilizou pessoas à distância resolverem problemas de pais e mães idosos, de pessoas com doenças muito sérias que não podiam se arriscar de forma alguma, e pessoas, literalmente, a partir de uma cidade X, faziam diariamente a entrega dos pedidos numa outra cidade Y. Junto com isso, Isa, os entregadores se tornaram centro dessa discussão. Né? Eles se tornaram pessoas que antes, todos vocês que estão ouvindo esse podcast, chamavam de cachorro louco. Porque, eventualmente, um entregador, entregando qualquer coisa que fosse, uma única vez por ano, encostava no seu carro, ou entrava numa discussão com você, porque eventualmente você fechou ele, ou ele te fechou. E aí você pegava aquela simbologia daquela discussão, daquele problema, e transformava um ser humano muito trabalhador num cachorro louco. É assim que uma sociedade preconceituosa e insensível faz com uma pessoa que eventualmente cria um problema para você uma vez no ano. A gente passou por um processo de ressignificação da forma como as pessoas enxergam os entregadores, e isso foi maravilhoso. E na outra ponta, a gente viu um sofrimento muito, muito, muito grande dos restaurantes. Por que eu estou dizendo essas 3 coisas, Isa? Porque o que você falou é verdade. Como foi para nós isso na crise? Foi um processo de ressignificação de empatia. Tudo que essas pessoas fazem, como nesse exemplo que eu dei aqui, como nessas características de cada um desses 3 exemplos, eram radicalmente diferentes antes da crise. Então, a forma como você vê algo e, portanto, faz um produto, um serviço, toma uma decisão, ela se alterou radicalmente. Então, você me perguntar, Diego, qual foi a grande mudança que teve na empresa? Foi essa. Para todo o resto, a tecnologia deu um jeito.
Mas de um dia para o outro não começou a crescer. Empresas baseadas em tecnologia não se preocupam com escala. Elas ligam lá na Amazon e falam, libera aí o cloud e eu vou precisar de mais capacidade e espaço. Acabou, você resolveu o problema. O ponto é diferente. As decisões que eu comecei a tomar a partir da última quinzena de março de 2020, elas eram para pessoas, consumidores, entregadores e donos de restaurante e trabalhadores de restaurante, que não eram mais as mesmas pessoas. Elas tinham um comportamento muito diferente, elas eram vistas de forma diferente. Esse foi o grande processo que a gente passou aqui durante a crise. E você sente aí, Diego, já até provocando e puxando um pouco dessa responsabilidade social de vocês, enfim, E para mim, nesses últimos tempos, quando eu penso em um exemplo de empresa que realmente olhou pelos pequenos empreendedores, que olhou por esse setor que ficou tão prejudicado realmente, né? E eu não estou falando aqui de grandes cadeias de restaurante, eu estou falando aqui da moça que faz marmita perto de casa, eu estou falando da pequena pizzaria que tem do outro lado da rua, estou falando dessas pessoas. E você sente que essa preocupação e é até paradoxal pensar nisso, né? Que é a preocupação, que é o olhar pro humano em uma empresa de tecnologia. Esse foi o principal ingrediente que trouxe vocês até aqui, e até mais do que isso, tá? Como esse ingrediente foi tão importante para vocês, mas porque ainda existe um pouco dessa sensação de que as gigantes de tecnologia não olham para o humano. Stefano, o humano sempre esteve presente aqui dentro. O iFood é uma empresa de empreendedores. E quando você é uma empresa de empreendedores, o capital humano é o que mais vale para você. A tecnologia, para mim, não é o que mais vale. Por quê? Porque a tecnologia ela é produto do humano. É diferente quando você vai numa empresa, num fornecedor e compra uma linha de produção, instala a sua indústria e bota as pessoas para ficar batendo bumbo lá. Numa empresa de tecnologia, é o contrário. A tecnologia você produz, isso sai da sua cabeça, isso sai das suas interações. E mais, o iFood, por ser uma empresa da nova economia, ele é uma empresa extremamente descentralizada. Extremamente. Eu não tenho esses comitês que vocês estão acostumados a ver em empresa, não existe aqui dentro. Comitê de fechamento fiscal, comitê de fechamento contábil, comitê de não sei o que do caixa, comitê de envio do Excel, do orçado e realizado do mês. Nós não fazemos assim, não é assim que a banda toca aqui. Quando você tem muita descentralização, você aposta no bom senso. Você compra, na prática, o bom senso das pessoas. Quando você compra o bom senso das pessoas, você está comprando o humano. Portanto, essas empresas, via de regra, quando tem essas características, elas são empresas muito humanas. Aí você fala, Diego, mas por que a sociedade tem dificuldade de entender? Por 2 motivos. Primeiro, porque tem empresas que não são boas. São empresas que não são legais, que não tomam decisões interessantes, importantes, éticas. Então, tem naturalmente, como qualquer coisa na vida, tem aquelas que não são um bom exemplo. Mas todas as demais empresas de tecnologia, elas sofrem de um mesmo problema que sofrem empresas que criam uma nova economia. Então, volta no tempo, você vai voltar de quando você vai lembrar de quando você era um estudante lá na escola e você estudou a Revolução Industrial. Lá na Revolução Industrial, você vai se lembrar que existia um grupo de pessoas chamados ludistas, que eram aqueles que lutavam contra as máquinas, queriam destruir as máquinas. Por quê? Porque quando a máquina surge, ela espanta. Você não está acostumado com aquilo. Quando o carro foi inventado e chegou, o carro ele sofreu um lobby violentamente grande, a ponto de atrasar a criação da infraestrutura para que carros pudessem andar na rua. Por quê? Porque o carro era visto como um objeto que matava. Mas quem cria o carro, cria o acidente aéreo. Desculpa, cria o acidente de trânsito. Quem cria o avião, cria o acidente aéreo. Então, tudo que é novo, ele gera esse medo. E veja, não é porque não há problemas. Há problemas. O primeiro carro não era um carro seguro. O primeiro avião não era um avião seguro. Mas é assim que se dá a evolução. Então, a gente aprende e vai. Pêndulo, aprende e vai. Então, as pessoas, em especial aqui no Brasil, elas estão vivendo isso pela primeira vez. Elas estão conhecendo algo que, historicamente, era feito, as cartas eram dadas por meia dúzia de empresas em cada segmento de cadeia de valor,
E esse meia dúzia de empresas ia lá no governo e falava, aumenta a barreira de entrada aqui para o estrangeiro não vir e aumenta aqui a burocracia para o empreendedor não acontecer. E eu vou dominando isso aqui. Por que vocês acham que existe PROCON no Brasil? Porque, historicamente, o serviço das empresas no Brasil é uma merda. E não existe uma outra palavra que resume melhor isso. Não existe uma outra palavra que resume melhor isso. Por isso que o Brasil é horrível competindo na esfera global. Tire do Brasil as empresas que se beneficiam dos grandes valores de recursos naturais que nós temos aqui dentro. Tire essas empresas da conta, me diga quais são as empresas brasileiras que competem de fato na arena global. Difícil achar, né? Você vai achar uma ou outra aí. É difícil. Porque elas são favorecidas pelo contexto em que elas estão inseridas, né? Elas não existe nada extra que elas façam. Né? Total. Eu costumo dizer, pega o Brasil e dá para o Brasil o tamanho do Japão e o solo do Egito. E vamos ver onde o Brasil ia estar. O nosso empresariado, historicamente, ele é um empresariado que não compete, porque o Brasil tem tudo fechado para ele fazer o trabalhinho dele bonitinho. É o que está acontecendo aí na reforma tributária agora que está sendo proposta. Todo mundo quer uma reforma tributária, né? Só que para fazer reforma tributária tem que mudar. Aí muda, o que todo mundo faz? Reclama. Ninguém nesse país de viés tradicional está disposto a fazer as mudanças que quer. Então, o processo de mudança ele é difícil, ele é doloroso. E é por isso que existe essa visão. Agora, de novo, isso não quer dizer que não existam problemas. Problemas existem. Diga, encara de frente, trabalha, resolve. É isso. Eu queria puxar o Cristiano agora para a conversa, que o Diego falou um pouquinho, né, da agilidade, né, que as empresas devem ter para conseguir fazer até mesmo essas mudanças agora que a gente estava comentando. Falou que lá não tem comitê disso, não tem comitê daquilo. E aí eu queria saber do Cristiano qual que é a importância de ter essa agilidade intrínseca ali na cultura das empresas, até mesmo tradicionais, não é só startup, né, que deve ter agilidade. Qual a importância dessa cultura ágil, assim, para a gente conseguir fazer essas mudanças? Sem dúvida, é essencial, né? Quando a gente burocratiza demais o sistema, você perde muito tempo, né? Então, quando a gente analisa, eu tive a possibilidade e trabalhei também muito em sistema público, em governos, em prefeituras, você vê como que funciona. Então, a agilidade não é uma coisa que existe. E quando a gente traz isso, então até o meu histórico, o histórico do próprio Diego, nós somos muito ligados, então o Diego, com a formação dele, mesmo sendo uma formação de direito, ele sempre foi muito ligado na área financeira, né? de M&A, de aquisições, de mercado de capital. Então, sempre pautamos nossas decisões também por fatos e dados, né? Então, por indicadores, não somente por percepções, né? E isso é algo, porque até quando eu tive também trabalhei em startups, esse conceito às vezes se perde. As pessoas acham que somente o sentimento vai fazer uma empresa, somente a agilidade para fazer, testar, prototipar e fazer, vai fazer as coisas funcionar da forma correta. Porém, até trago aqui para o Diego, porque eu gostaria também de entrar nessa discussão, que eu gosto muito dessa linha, porque a gente começa a separar muito bem o burocrático do humano, né? E tem que convergir em algum certo ponto. Então, ele trouxe a Revolução Industrial, a tecnologia, eu até falei com um grande amigo meu que tem uma startup aqui em Belo Horizonte, uma pessoa bem conhecida também nacionalmente, eu falei com ele, o futuro não é tecnológico. A tecnologia já existe, o futuro é humano. Você deve humanizar o futuro. Só que cabe a nós, que estamos fazendo esse tipo de discussão, trazer para a pauta e fazer um debate construtivo para saber o seguinte: quem que é quem nesse tabuleiro? Onde que entra a tecnologia e como que ela ajuda? Como que a gente internaliza a tecnologia nas pessoas? Como que a gente desenvolve a gestão e o conhecimento de métricas, de números, de metas? Porque isso conduz, né? Até para fazer as metodologias ágeis, você tem algo a ser entregue. Você tem algo, métricas a serem cumpridas. Então, a gente tem que saber julgar e não negar as coisas que já passaram. Saber que vão readaptando. O mundo ele é muito fluido. E, a partir disso, a gente tem que saber e ser rápido nas decisões, né? Porque agora, com muita informação, a gente, às vezes, até afoga nas informações. A gente tem muita informação e pouco conhecimento.
né? A gente tem que transformar isso em conhecimento, em ação. Então, até trazendo até para esse histórico do Diego, eu tenho muita curiosidade de saber, ele que tem essa visão muito humana, mesmo sentando numa cadeira muito técnica e muito cartesiana, como que ele traz? Porque, realmente, esses vários comitês você acaba reunindo para marcar outras reuniões, né? Então, em vários lugares é assim. Vamos reunir para marcar qual que vai ser a nossa reunião. Então, as reuniões poderiam facilmente ser um e-mail, né, Cristiano? Exatamente, exatamente. E, lógico, o contato com as pessoas é importante, né? Porque nesses contatos que você tem os insights, você tem as conversas do café. Lógico, o Diego até trouxe numa conversa que eu vi dele, um negócio muito interessante, que, às vezes, essa conversa do café também não é perfeita, porque, às vezes, você vai trazer uma pessoa que é importante para essa discussão, só que a pessoa já foi embora. Só que aí a gente entra num debate que é o seguinte, tá bom, vamos marcar tudo online, igual um Zoom, ou um Meet, ou um Teams aqui. Porém, as pessoas, para o Diego é muito bom que não dorme, mas as pessoas estão trabalhando 20 horas por dia. E qual que é o impacto disso no humano também? Então, cabe a gente avaliar como que essa aceleração da vida está impactando no humano também, né? Sensacional. Mas todo, lógico, a gente tem que acompanhar por números, a gente tem que saber o que pode estar acontecendo. Eu até, antes de passar a bola para o Diego aí, porque essa era uma provocação que eu estava anotado aqui para fazer, eu queria até adicionar mais um ingrediente, e inclusive aí a pergunta é para você também, viu, Cristiano? Você não vai fugir dessa, não, mas a gente está com dois expoentes aqui que vêm dessa cadeira cartesiana, exatamente como você bem colocou aí. A cadeira cartesiana, muitas vezes, e talvez quem está nos ouvindo esteja passando por esse desafio, é uma cadeira que pode se posicionar, e aqui me perdoem já o juízo de valor, mas talvez estou sentindo um pouco isso agora no Desafio Novo, sendo um dos líderes aí da área de inovação da Anshan, mas é uma cadeira que pode se posicionar em grandes empresas como um anticorpo da inovação. Porque inovação não dá dinheiro na última linha de cara, inovação, estratégia nova, mercado novo, enfim. Nunca é, né, normalmente, um investimento que vai dar retorno no curto prazo. Só que estou aqui com duas pessoas que estão levando essa conversa para um caminho completamente diferente e que são dessas posições. Então, já coloca isso aí na resposta também, Diego e Cristiano, quero muito te ouvir sobre isso também. Stefano, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, as pessoas no Brasil, no mundo corporativo, elas, via de regra, não têm um espírito e um comportamento empreendedor. Elas têm um espírito e um comportamento de empregado. Portanto, quando eu tenho esse espírito e eu sento numa cadeira financeira, qual é a motivação que eu tenho para não ser cartesiano? Nenhuma. Motivação é zero. Sabe por quê? Porque tudo que não funcionar, vão me apontar o dedo e vão dizer, por que você não falou isso? Por que você não pediu essa análise? Por que você não pediu mais 10 números? Por que não sei o quê? Por que não sei o que mais? Então, o problema é que os incentivos eles estão errados, radicalmente errados. Então, todas as vezes, nas empresas que eu passei, pré-móvel, que se admitia algo para se testar, para se entender rapidamente, sem ter que passar por esse ritual que nós criamos ao longo da história, as pessoas viam isso como agressivo. E, para mim, isso é o sinônimo de burrice. Agressivo não é fazer as coisas com pouca informação. Não é fazer as coisas do ponto de vista financeiro sem ter um business case, sem ter um cálculo de TIR, de VPL. Agressivo é fazer isso em grande proporção. Porque se der errado, você perde muito dinheiro. Fazer isso em pequena proporção não é agressivo. Pelo contrário. Portanto, o lado cartesiano do financeiro, para mim, do jeito que ele é feito no Brasil, ele é um câncer dentro da empresa. E isso explica, em grande medida, por que as empresas brasileiras são small caps. Então, quando a gente vai no mercado financeiro global, qual é o apelido do mercado brasileiro? O paraíso das small caps. Small caps, small capitalization, baixa capitalização de mercado, pequeno valor. Por quê? Porque não crescem.
É 5% para um ano, 5% o outro, corta um custo aqui, 7% ali, corta um outro custo e vai tocando a vida nesse lenga-lenga. Não cresce. Então, onde é que está o profissional financeiro nessa equação de equilíbrio? Ele está na dosagem. Stefano veio aqui com a ideia que ninguém nunca viu. Para que eu vou pedir 20 números? Para que serve a ideia do Stefano? A ideia do Stefano serve para achar uma nova forma de aumentar a frequência dos consumidores. Ótimo. Stefano, eu quero um KPI nessa fase. Frequência. Porque se o seu produto é bom, ele aumenta a frequência. Não se preocupa com quanto custa, com receita, com despesa, com nada. Só que como eu vou dizer não se preocupe, você tem que fazer pequenininho, rapidinho, para eu poder ver esse resultado. Stefano fez, não aumenta a frequência de ninguém. Então, cara, então sua ideia não é boa. Não, o Stefano fez, aumenta a frequência. Ótimo. Então, Stefano, agora vamos testar ele um pouquinho mais, num grupo diferente, numa geografia diferente, vamos ver o resultado disso. Olha, aumenta a frequência de novo. Perfeito, Stefano. Agora me mostra mais ele estrutural. Funcionou de novo. Perfeito, Stefano. Agora é o seguinte, como é que ficou o Economics de pé? Agora eu quero saber de Economics. Stefano, qual é a lógica de um ser humano fazer um cálculo de TIR, um cálculo de VPL, um business case, uma porcaria de ideia que você nem sabe se vai funcionar? Você está de sacanagem. O cara faz um PowerPoint com 37 slides. Você está de sacanagem. Você quer enganar quem? Você quer enganar todo mundo aqui, que para não se dar mal quando der errado, vai dizer, o Stefano trouxe aqui o slide com 37 PowerPoints, eu até disse, está faltando VPL, TIR, business case, não sei o quê, DRE, balanço, o escambau. É mais para se proteger mesmo. Você está de sacanagem. É por isso que esse país é do jeito que é. Então, esse é o ponto do empoderamento. O ponto do empoderamento, de não ter o comitê, é dizer, Stefano, minha regra e a sua é a seguinte, tudo que não tiver nada comprovado e que não tiver ainda um KPI que mostre que o produto está indo para onde você espera, você não pode fazer nada grande. Se fizer, eu te demito. Faltou bom senso. Você não pode fazer um negócio de 2 milhões de reais se você nem sabe se vai dar certo. Mas você pode fazer de 50 mil, você pode fazer de 100 mil por 30 dias, por 2 meses. Para que eu preciso de um comitê para isso? Aí, senta lá a porcaria do CFO para ficar ouvindo ideia do cara que pensa produto e serviço e fica dando opinião. O que ele entende de produto e serviço? O que ele entende de KPI de sucesso de produto e serviço? Mas ele tem que dar opinião. Veja bem, estou aqui analisando, isso me parece um tanto radical, não sei o quê. Se ferrar. Não precisa de mim para essa discussão, não. E olha, eu sou o VP de estratégia aqui também, só que eu quero discutir a estratégia, e não a ideia do Cristiano, e não a ideia da Isabela. Eu quero que o Cristiano teste 10 coisas, 9 dê errados, e aquela que deu certo, mude a alavanca de crescimento da minha empresa nesse próximo ano. E é assim que a gente roda aqui dentro. A cada um ano, a cada 9 meses, a gente descobre 1, 2 coisas, que é o que vai fazendo o meu crescimento se sustentar. Só que sabe o que aconteceu para achar essa 1, 2 coisas? Eu errei 50, que eu nem sei onde estão. Nem sei. Então, o ponto aqui não é ser ou não o cartesiano, não é ser ou não agressivo, é dosar as coisas. O que a gente faz quando a gente entra numa empresa, num cargo executivo? 337 políticas com 499 mil páginas, 2 bilhões de letras, faz todo mundo ler, e quem não lê e não seguiu, a culpa não foi minha. Você que não leu, demissão para você, eu tô na boa aqui, hein? É isso, Diego. E uma coisa que eu queria puxar aqui, que até a gente falou um pouquinho no começo, porque falando em estratégia que deu certo, eu acho que essa aqui que eu vou falar agora, pelo menos eu particularmente considero sensacional, que foi o case de vocês no BBB 21, que, assim, além de vocês sempre estarem ali em momentos que eram muito importantes para o jogo, uma coisa que eu senti, assim, não sei nem se o Sté também teve essa mesma ideia, mas, por exemplo, quando vocês se colocavam, quando vocês apareciam no jogo, era um momento de alegria para quem estava ali confinado. E eu sentia a alegria deles, que estavam lá confinados, recebendo alguma coisa do iFood. Porque, assim, hoje, assim... É que o iFood, ele representa essa alegria mesmo, né? Então, Porque ele vem na hora que você está nesse precisando, ponto que então eu queria você tocar. transporta isso. Exato. Hoje, assim, eu peço delivery no mínimo ali uma vez por semana. Eu imagino que muita gente que esteja ouvindo a gente também tem esse costume. E aí, pensando assim, mas que as pessoas estavam confinadas lá. Aí elas escutavam ali a musiquinha do iFood, o sonorinho, né? Como que
que rolou, assim, essa ideia dentro da empresa? Porque, assim, imagino que o investimento tenha sido bastante significativo, mas o retorno também que vocês tiveram foi certo, assim, né? Vocês ficaram ali em terceiro lugar das marcas mais buscadas nos primeiros 2 meses lá do reality, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse retorno, sobre essa estratégia também de marca que estava por trás. A gente quer saber de tudo, assim, porque tudo parece ter dado tão certo. É o bastidor mesmo, né? Exato, a gente queria ouvir um pouquinho dos bastidores, que tinha até gente lá querendo comer a embalagem de vocês, né? Então eu queria ouvir tudo aí sobre esse case também. Isabela, esse case ele é muito interessante, mas não começando pelo BBB, mas começando pela ida para a televisão. Em novembro de 2018, o diretor de marketing falou, cara, vamos ali tomar um café. Falou, bicho, é o seguinte, eu vou começar a fazer TV. Isso vai custar mais ou menos tanto, tal, não sei o quê. Eu falei, ótimo. Ele falou, ó, é o seguinte, cara, você sabe que ninguém concorda comigo, né? Sei. Por que ninguém concorda? Porque empresas de tecnologia, via de regra, não vão para a TV. Elas usam o meio online, não o offline, como onde a gente categoriza a TV. E aí, ele fez um movimento naquela época que ninguém fazia. Se você lembrar lá em 2018, quem que estava na TV? De TV de verdade, tá? Não é ir lá e fazer um anúncio de 30 segundos e nunca mais voltar. Fazer TV mesmo. Quem foi para a TV? Ninguém ia para a TV naquela época. De empresas online, nativas. E aí ele foi lá, fez a mesma coisa. Fez lá seus testezinhos, voltou e falou, bicho, tem área aqui, tem área, tem espaço. Bora. E aí começamos a fazer. Assinamos, em 2019, um dos maiores contratos da Globo como um todo. E fomos fazer o negócio. Os 3 primeiros meses foram uma os resultados. Mas dia que você ficou bravo, triste, incomodado, cara, ninguém fazia esse negócio. Como assim? Você quer que o cara entregue resultado em 3 meses? Aí vem aqui um outro conceito que para nós é muito importante dentro do iFood, na nova economia é muito importante, que é transparência. O que as pessoas fazem geralmente com branding? Elas vêm na TV e mandam no WhatsApp. Ai, que lindo! Claro, tudo é lindo. Você contrata uma agência, os melhores profissionais, o melhor estúdio. É claro que vai sair um negócio lindo. A gente não faz isso. A gente fala, e aí, como é que tá indo? Não adianta eu ficar te elogiando nisso. É tipo a Isabela ir lá, tomar um monte de anabolizante, ficar com o corpo todo sarado, eu falar, ai, que lindo. Mas a sua saúde está horrível. Não adianta eu falar que tá lindo para isso. Não é assim que funciona. Transparência. Filipão, como é que tá indo aí? Ah, tá indo assim, tá ruim ainda e tal. Pô, e aí, como é que tá? Ah, estamos tentando aqui e tal, não sei o quê. Disso, ele foi para dentro da Globo e falou, cara, não tá funcionando. E a Globo abriu, então, um espaço para a gente montar o que até então não existia na Globo, que é uma mesa de performance, que é uma mesa interna em que as pessoas operam isso tudo e mostram efetivamente o retorno. Historicamente, mostrar retorno de TV era sempre uma caixa preta. E nós trabalhamos junto com a Globo, montando essa mesa de performance. Por quê? Porque senão a gente não ia continuar, apesar de ter assinado um contrato daquele tamanho. E aí a gente monta essa mesa de performance e consegue começar a enxergar os resultados melhores e, portanto, otimizá-los até um nível que ele fica muito bom. E dali para frente, começa um processo de transformação, eu vou me permitir dizer isso aqui, na TV brasileira, muita gente não notou isso, mas eu vou mostrar os símbolos, vocês vão lembrar disso, por causa dessa iniciativa. Então, vamos começar. Pela primeira vez na história, a Rede Globo faz uma novela em que a personagem principal, ela é uma marca, ela trabalha a marca o tempo todo. Então, para quem se lembra, Juliana Paz foi a personagem que fazia, ela fazia uma personagem de uma boleira que vendia pelo iFood, a novela toda. Pela primeira vez na história, a Globo coloca um narrador de futebol fazendo propaganda. Então, se vocês se lembrarem, até pouco tempo atrás, um narrador de futebol não fazia propaganda. Hoje o futebol entra no intervalo e ele fala do cupom do iFood. Pela primeira vez na história, durante um jogo, a Globo faz um merchandising ao vivo. Não sei se lembra, para quem gosta de futebol aqui, vai se lembrar que em vários jogos de 2019, o Cartoloco, ele aparece no meio do jogo com o cupom. E aí o câmera pega e aquilo vira um cupom instantâneo durante o jogo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, Isabela, de novo, para poder reforçar a importância da descentralização, da ausência do comitê, do teste pequeno, da transparência, para as coisas chegarem em um lugar grande.
Então, por que hoje eu tenho uma entrada diferenciada no BBB? Não foi porque eu cheguei lá e coloquei dinheiro, porque eu construí essa jornada com a Globo ao longo do tempo. Só por isso. Por que os resultados, então, são bons resultados, como você mesmo mencionou? Porque isso me permite, portanto, gerar muita ideia e ter receptividade por parte da Globo nas ideias, assim como ela também gera muitas ideias e traz para mim. Então, de novo, eu poderia vir aqui e falar, não, somos extremamente inteligentes e criativos, somos a melhor empresa do mundo nessas coisas. Nenhuma. A gente começou, foi ruim no começo, aprendemos, mexemos 10 vezes as coisas e achamos a fórmula certa. E dali para frente a gente se tornou um dos maiores anunciantes desde 2019 da Rede Globo. E o interessante até, né, Diego, que isso acabou até abrindo a estratégia para outras empresas, inclusive não brasileiras, né? Sei que TikTok tem feito algumas ações na própria Globo e eu tenho certeza que isso é uma derivação aí de todo esse processo aí. Vocês andaram para que outros pudessem correr. Total, e é assim que funciona. Esse é o jogo de subir a régua para o país. Eu não quero fazer isso só para mim. Por isso que eu falo isso aqui tudo na boa. Porque se alguém pegar e fazer também e for bom, sabe quem ganhou com isso? O consumidor ganhou, a empresa que cresceu contratou mais gente, todo mundo vai ganhando e a gente vai subir na régua até um dia que a gente não vai precisar mais de PROCON. Eu falo isso no bom sentido da palavra. Não precisar porque as coisas são muito melhores para todo mundo. Sabe o que é interessante, se vocês me permitem? Então, ao longo dessa jornada, a gente percebe que a partir do momento que você coloca alguma coisa no mercado, ele é imediatamente copiado e aprimorado. Então, isso é uma realidade, né? Então, até como a forma que o Diego trouxe até uma forma de olhar muito para a relação externa, né, da empresa. Mas ele como gestor, possivelmente ele tem que desenvolver um ambiente propício para novas ideias. Porque se o Diego fosse um gestor aquele que somente cobrança e controle e chibata, possivelmente as ideias não iam chegar. Ou então ele ia ter um turnover altíssimo. Quer dizer, as pessoas não aguentam, as pessoas vão julgando ideia e vão morrendo, né? Então, elas vão ficando no caminho. Então, essa que é a beleza, né? Porque a partir do momento que ele sabe desse impacto que ele traz para o mercado como um todo, como ele também pode ver coisas de outros que para aprimorar isso, né? Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a inovação é muito disso, é vivências que nós temos e criar dentro de casa um momento, um ambiente propício e fértil para novas ideias, né? Porque não adianta você ir somente, porque o comitê cansa também. Então, realmente eu concordo. Lógico, tem as métricas para a gente saber se está dando certo, não está. Igual o ser humano. O ser humano, ele não vive somente de exame de sangue, mas é importante, de vez em quando, igual os KPIs pertinentes que o Diego trouxe, fazer, deixa eu ver se meu colesterol está bom. Deixa eu ver se isso aqui está bom. Então, esses exames são importantes. Isso não significa que você tem que fazer eletroencefalograma todo mês. Né? Então, você tem que ver e equilibrar isso. E até a empresa, ela tem vida. Né? A empresa é igual ao ser humano, a empresa tem alma. E a alma, ela vem da cúpula da empresa. A empresa, ela tem o físico, a empresa ela tem o emocional, a empresa tem o espiritual, a empresa tem o mental, igual o ser humano. Então, são as 4 inteligências que precisa, que é uma palavra que o Diego trouxe, que eu acho que é fundamental, que é o equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, se você estiver pressionando muito para um lado, vai romper essa corda. Então, você está vendo, tá indo aqui, aí você sente que sua equipe está ficando um pouco desmotivada, você tem que reavaliar aquilo. Você tem que ver assim, onde que eu estou puxando? Por quê? O ser humano, ele utiliza aproximadamente 20% da potencialidade cerebral dele. Então, se você colocar numa situação de bem-estar o ser humano e ele estiver alinhado com seus propósitos, o céu é o limite. Sensacional. É exatamente isso. Gente, por mim, a gente faria o primeiro episódio de 5 horas de podcast hoje, porque por mim eu ficaria conversando com vocês aqui o resto do dia. Mas hoje eu não posso, mas amanhã é de Hoje volta. não dá, né? Mas o Diego não dorme, então vamos marcar para as 4 da manhã. Porque o Diego não dorme e está de férias, então a gente pode aqui... Mas, gente, eu vou puxar agora o nosso próximo quadro, e aí eu já aviso para os dois, que os dois vão responder. Cristiano tentou fugir de mim, mas ele vai responder esse também. E é um quadro em que o pessoal costuma dar uma demorada, que sempre que a gente faz as perguntas, o pessoal fica pensando, putz, maior alegria, que é o Alegria. Aí, bebendo da fonte de Caetano Veloso dessa vez, o que a gente quer? A gente quer que vocês contem pra gente agora
E aí eu vou começar com o Diego, porque o Cristiano tentou fugir, mas eu vou dar um tempinho para ele já ir pensando nas alegrias profissionais e pessoais dele. Diego, você contou para a gente muito da sua trajetória pessoal, muito também aí talvez de quais são os principais ingredientes positivos de estratégia do iFood, mas conta para a gente um pouco de alegrias que todos esses processos te proporcionaram, de alegrias, assim, da vida pessoal, da vida profissional. Quais foram momentos em que você percebeu que, assim, putz, tá funcionando, tá? Isso aqui que eu pensei, isso aqui que eu apostei lá atrás, tá funcionando e eu tô conseguindo atingir o que eu precisava. Pô, Stefano, eu tenho vários, assim. Primeiro, eu sou um cara muito otimista, né? Assim, eu tenho dificuldade de ver as coisas pelo ângulo errado, pelo ângulo negativo, né? Acho que errado não é a palavra certa, negativo. Eu tenho muita dificuldade, porque para mim essa lógica da aprendizagem constante, ela é muito clara para mim, né? Então, puta, assim, me fala alguns momentos de alegria, eu tenho uns 200 para te contar, porque eu sinto alegria com alguma facilidade. Eu vou te falar alguns aqui. Acho que meu primeiro, assim, um momento meu de alegria, assim, enorme, na família, ainda cedo, eram dois, né? Um ia todos os sábados para a fazenda com meu avô, e eu passava ali o sábado inteiro com ele, né? Era um negócio mágico, era só eu e ele, todo sábado, era um negócio mágico, assim, dá até vontade de chorar aqui. E o outro eram as viagens com meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito de pôr o carro na rodovia e viajar para resolver as coisas. São dois momentos violentamente alegres e hoje eu faço isso com meus filhos, né? Então, hoje, por exemplo, semana passada, eu peguei o carro 7 da manhã, cheguei em Uberaba 1 da tarde com meu filho, deixei ele lá e voltei na quarta, 5 da manhã. Então, fiz uma viagem de 10 horas para não ficar nem 15 horas em Uberaba direito, né? Mas esse momento da rodovia com ele cara, sensacional, sabe? Assim, então, são momentos de muita alegria. Diego, posso só fazer uma provocação rápida nesse ponto aí, porque a gente trouxe num episódio anterior a Camila Schutt, não sei se vocês conhecem, fundadora da Mastertech, assim, uma baita empreendedora. Falamos muito também sobre inovação, sobre, enfim, vários pontos que a gente passou, mas invariavelmente falamos sobre diversidade com a Camila. E ela falou que, assim, todo mundo pergunta para ela, em palestras, como você consegue balancear a vida pessoal com a vida profissional, essa coisa assim. E ela já viu perguntarem para muitas mães também como balancear a vida pessoal com a vida profissional, que ninguém pergunta para homens isso. Então, eu vou romper essa regra. Vou te perguntar agora, Diego, como você balanceia aí faz o balanço entre a vida pessoal, de cuidar dos filhos, de ser pai, com a vida profissional? Porque a gente vê que você puxa muito essa parte de família aí, mas você está aí à frente da estratégia de um dos principais players do Brasil hoje em tecnologia. Então, conta pra gente um pouco desse balanço. Estou rompendo a regra aqui, estou perguntando para um homem hétero, branco, essa pergunta clássica que fazem para todas as mulheres. O Stefano, eu vou começar dizendo, primeiro, a minha vida é equilibrada, né? Então, eu atingi esse equilíbrio. A pergunta como, a resposta é muito fácil, a execução que é difícil. Priorização. Você tem que saber o que você quer da vida. Você não quer trabalhar como a Camila deve trabalhar porque é empreendedora? Não seja empreendedora. Não trabalhe em banco de investimento, não trabalhe em consultoria. O Cristiano sabe o que é trabalhar em consultoria. É bem mais difícil nesse sentido. Então, o que eu quero dizer no final volta para aquele ponto lá do começo, que a gente se acostumou a ser escolhido e não a escolher no Brasil, que é um país de pouca oportunidade. Eu faço as minhas escolhas. Então, eu escolho as coisas que eu quero. Escolho, em especial, as que eu não quero. Então, vou dar um exemplo simplista. A maioria das pessoas que eu conheço, elas sentam na frente da TV, ligam a Netflix e vê 6 episódios seguidos do seriado que elas estão vendo. Se depender de mim, eu vejo 1. É minha prioridade. Minha prioridade não é assistir o Netflix. E aí eu vou usar esse tempo para outras coisas. As pessoas não fazem esse raciocínio. Então, por que eu acordo 5 da manhã? Porque isso me permite fazer uma série de coisas que eu não consigo fazer se eu acordar às 8 ou às 9. Prioridades. Quer dizer que você tem que acordar? Não. Quer dizer que você escolhe a sua prioridade.
Só que aí você não reclama da consequência da priorização que você faz. E se você não faz priorizações, ou seja, se você não fala não para um monte de coisa, então você não pode reclamar. Você tomou a decisão de não priorizar. Então, quem leva o filho na escola aqui? Eu. Quem que lava a louça no final de semana? Eu. Priorização. Então, eu sento com a minha esposa, defino as minhas e as prioridades dela. É isso. Cara, seguindo aqui, eu acho que outro momento de muita felicidade é quando meu pai fala uma frase que me deixa super feliz. Ele fala assim, vocês chegaram num lugar mais longe do que eu. Por que eu fico feliz? Porque o meu pai abriu mão de várias coisas na vida dele e automaticamente, né, abriu da minha mãe também. Temos que lembrar que meu pai e minha mãe se casaram numa sociedade machista em que a mulher era uma seguidora do homem, né? Então, infelizmente, esse era o contexto da época. Então, ela abriu também mão de uma série de coisas, só que eles nunca deixaram de dar para a gente as condições para que a gente não abrisse a mão para o que a gente não quisesse. Então, quando ele fala isso, na prática, o que eu sinto uma felicidade muito grande, porque eu não estou me vendo, ou minhas duas irmãs, chegando em um lugar legal para nós individualmente. Mas é ele vendo o payback, o retorno do investimento que ele fez lá atrás dele, sabe? Isso para mim é muito legal, me dá uma felicidade assim brutal, bizarra. Outra coisa que me deixa muito feliz, cara, é dar aula. Assim, você não sabe como eu me sinto tipo realizado estando numa sala de aula, mas num nível bizarro, assim, eu gosto demais. Outra coisa é minha esposa, ter achado ela assim, eu volto àquele ponto de ser escolhido e não escolher, né? A relação que eu tenho com a minha esposa é de duas pessoas que um escolhe o outro. E a gente deixa muito claro um para o outro que o dia que não fizer mais sentido, a gente deixa de escolher. Então, é uma relação em que existe uma pressão, no bom sentido da palavra, de você ter que ser bom. Bom como pessoa, bom como marido, bom como pai, bom como amigo, bom como isso, bom como aquilo. E não é que a gente não tenha uma série de problemas, a gente tem uma série de problemas. Mas é uma relação muito gostosa nesse sentido, sabe? Então, esse é um outro momento, quando eu olho para trás. E acho que o último aqui, Stefano, agora, assim, você não sabe como eu sou um cara feliz por trabalhar numa empresa que não me coloca focinheira. Isso é muito bom. Então, eu venho aqui, eu falo o que eu quero. Eu uso as palavras que eu quero. Eu falo da forma despojada que eu sou. Eu uso os substantivos e adjetivos que eu uso no meu dia a dia. Isso é tão gostoso. Você não tem, eu não sei quanto vocês vivem isso. Isso é bom pra c... Eu posso falar bom pra c... E não eu não tenho que ser engomadinho e falar só palavras bonitinhas, não sei o quê. Eu sou quem eu sou. Isso é animal. Isso não, assim, e aí isso me torna, me gera essa felicidade constantemente. Porque quando eu tenho que falar que um determinado comportamento é uma merda para o Brasil, eu falo, isso é uma merda para o Brasil. Porque não existe uma palavra que define melhor aquilo que eu estou querendo dizer. Sabe, o fato de poder passar por um processo seletivo contratando pessoas sem ter que seguir um padrãozinho, porque eu posso efetivamente colocar aquilo que eu acredito para achar as melhores pessoas, é sensacional. Não tem uma focinheira. O fato de eu escolher, assim como os meus gestores, quem vai ganhar stock option na empresa e não ter que ir para um comitê que fica lá um bando de bobo e boba querendo dizer se a pessoa deve ganhar ou não e mal conhece a pessoa, mal trabalha no dia a dia com a pessoa, isso é animal. Então, essa ausência de focinheira, isso é muito legal na minha vida no dia a dia. É muito legal. Headline do episódio de hoje é Fora Comitês. Acho que é isso aí que a galera vai colocar aí no título do episódio de hoje. Ô Diego, e são essas ausências assim de focinheiras que te deixam, né, ter os resultados que vocês têm hoje, né? Não adianta. Você falou aí das alegrias em relação a poder contratar as pessoas que você acredita, poder falar ali o que você fala no seu dia a dia, mas são essas focinheiras também que permitem vocês alcançarem os resultados que vocês alcançam hoje, né? Total. Isabela, é um negócio tão básico, assim, todo mundo fala isso para todo mundo desde sempre. E seja quem você é. Quando você é quem você é, você dá o seu melhor. Você não sei o quê. Você propósito, sonho. Só que você vai para dentro da empresa e não faz essa porcaria. Tipo, é bizarro como as pessoas são, como as pessoas são mentirosas. Então elas vão para o público e falam, não, porque nós, tal, e vamos dar às pessoas, você pode ser quem você é, e não sei o quê, e chega lá dentro, você cria um monte de amarra. É mentira. E eu vivi isso minha vida inteira. Vivi minha vida inteira.
Eu passei por empresas em que diziam, pô, você não pode fazer desse jeito na rede social. Como assim não posso? Se você acha que o que eu faço está errado, colide com a sua empresa, você tem que me mandar embora. Porque eu não represento sua empresa. Mas não é tolir o meu comportamento, é o contrário. Contrate pessoas que sejam exatamente, do ponto de vista cultural, valores, comportamentos, as que você acredita. E não contrate a Isabela e diga, Isabela, eu acho que você fala coisas no LinkedIn que não pode. Stefano, você coloca fotos de sunga, eu não acho isso legal. Foda as fotos do Stefano. Se você acha que o Stefano não tem o bom senso, ou o comportamento, ou a cultura, não então não contrata o Stefano. E não coloca a focinheira nele, porque ele coloca a foto de sunga lá. Tô nem aí se ele colocou. Não tô nem aí. Agora, o dia que o Stefano tiver um comportamento machista, racista, preconceituoso, aí não serve para minha empresa. Aí eu não quero dizer para o Stefano, não fale isso na rede social. Eu quero dizer, você não faz sentido para minha empresa. Então, vá para a próxima. Procure alguma que não se importa com isso num processo de contratação. Muito bacana. Já fica a dica aí também para quem está nos ouvindo. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui é essa questão de não colocar a focinha e deixar ali a pessoa ser quem ela é, e se ela não combinar, assim, não der match com a empresa, falar para lá e procurar outra, acho que foi uma das coisas que mais ficaram aqui para mim. Isa, deixa eu te falar um negócio. Sabe quando a pessoa começa a falar uma frase e a sua cabeça completa, e aí sua cabeça faz assim, você falou assim, já fica a dica, minha cabeça completou assim, todo mundo entra no Instagram do Stefano para ver as fotos dele. Eu jurava que você ia falar isso. Prometo que não tem nenhuma. Prometo que não tem nenhuma. Podem entrar, não tem problema. O Chico já tá entrando lá, ó. Ai. Boa. Vai, ó. Agora é você, Cristiano. Você não vai escapar, não. Te demos bastante tempo para pensar aí. Conta as suas alegrias agora. Alegrias profissionais, pessoais. Pessoais, sem dúvida nenhuma. Quando a gente traz o fator família, realmente eu sou muito grato por tudo que eu tenho, né? Então, pelos meus irmãos, pelos meus pais, então, pelo tudo que foi construído, que me dado também a possibilidade de chegar onde eu cheguei e onde eu ainda tenho que chegar, né? Então, realmente, sou muito grato por tudo. Então, minhas filhas, então, eu vivo por elas, então, faço as coisas por elas também. Então, elas mudaram muito mais a minha percepção de mundo em relação a vida, né? E quando a gente vai para o profissional é uma série de alegrias também, né? Então, igual o Diego traz, então, são muitas batalhas, né? Então, eu, na vida de consultor, nesses últimos 17 anos, eu sempre fui encarado como um corpo estranho. Eu sempre fui um corpo estranho. Então, eu chego um terceirizado dentro da empresa, na parte de estratégia, parte operacionais. Então, eu chego e analiso, ajudo a analisar o trabalho de uma pessoa, né? Para o quê? Para auxiliá-la. Então, a minha maior gratidão, minha maior alegria é que, ao longo de toda essa jornada, eu fui criando relações próximas com as pessoas. Então, mesmo eu sendo um corpo estranho, que naturalmente tende a ser expelido pelo sistema, igual um corpo humano mesmo, você acaba sendo reconhecido a partir de algumas atitudes como uma pessoa que não está lá para prejudicar, né? Então, isso me traz muita alegria, e eu vou levando nessa minha jornada pessoas que passaram como colegas de trabalho e que continuam. Por quê? Fazem sentido a continuidade. Igual esse papo aqui, faz sentido para mim estar aqui. Faz sentido render depois um assunto com vocês, porque houve uma empatia, houve um assunto legal, são pessoas diferentes, né? Trazendo situações diferentes que um pode auxiliar o outro. Porque eu me vejo como um ser em evolução, né? Eu não tenho a pretensão de achar que na verdade, eu tenho certeza que eu não sei absolutamente nada. Então, por isso que é beleza. Quando eu vejo vocês falando, vejo o Diego falando, a pessoas de empresas falando, pô, não, isso é legal. Por quê? Todo mundo colabora com alguma coisa. E quando as pessoas... Esse negócio da focinheira é muito interessante, né? Porque o Diego é um privilegiado também. Ele é um privilegiado, porque o sistema não funciona dessa forma. Por quê? O sistema, atualmente, ele é feito para tolir as pessoas. Então, as pessoas não têm como. Porém, aí eu trago o equilíbrio de novo. Não é somente deixar as pessoas livres, porque as pessoas precisam, nossos filhos precisam de educação, nossos filhos precisam de orientação, nossos filhos precisam saber o que é o certo, o que a gente acha que não é o certo, e explicar por que não achamos.
E não somente deixar a porteira aberta, crie. Não é assim. Tem método por trás, né? Tem inteligência por trás, tem vivência por trás. Porque, às vezes, uma pessoa que traz uma reflexão ou uma ideia, às vezes não vivenciou uma coisa que o Diego vivenciou. Assim, não, veja bem, isso aqui é excelente a sua ideia, porém tem isso, isso, isso. O que você acha disso? Então, você criar esse ambiente propício é o que eu vejo que é uma saída interessante, que é a forma mais apropriada. Então, por esse pensamento que eu tenho, por isso eu trago de novo as alegrias. Eu fui, ao longo de toda a jornada, estruturando e criando relações sólidas, relações verdadeiras. E não aquelas relações de mentira, estou falando que só são amigos, não, mas são profissionais que respeitam você e não estão utilizando o seu potencial para atingir algo para benefício próprio somente. Então, você cria, você é lembrado. Então, isso que é a beleza, né? Então, isso me traz muita alegria. E isso me permite expandir, pensar em novos projetos, pensar em novas soluções, ter algo que faça sentido e trazer pessoas para perto de mim para me ajudar a construir tudo que a gente pretende construir. Muito legal, Cristiano. E Diego também, adorei o que você falou antes. E agora, seguindo um pouquinho aqui com o nosso podcast, agora eu sempre brinco que é a hora da verdade. É a hora que a gente fala assim, ok, nem tudo é lindo, que é o não era amor, era cilada. E aí agora eu falo pro Diego, principalmente, a hora da verdade. O iFood, você falou aí que o iFood crescia 100% em cada ano, tem aí hoje 60 milhões de pedidos por mês, é um case de sucesso no BBB, estão aí na busca, como a gente já tinha comentado há pouco, de ser uma empresa ali socialmente e ambientalmente também responsável. Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente sabe também que na prática nem tudo são flores, e esse é o quadro aqui que a gente fala exatamente sobre isso, sobre o que não era amor e o que era, assim, no final, uma grande cilada. Então, Diego, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual foi aquele momento ali que você viu que tudo não deu tão certo, assim, ou que fugiu um pouquinho das suas expectativas, o que não era amor, era cilada aí no iFood. Ainda não A sei o que primeira vez que demoram para responder não era amor, era cilada. Normalmente Geralmente isso acontece na alegria. Foi a hora que o Learn Fast deu mais certo aí, Diego. Que eu sei porque a parte bonita do Learn Fast é eu aprender, mas teve o erro antes para aprender, vai. Não, assim, não, eu acho que antes do iFood eu consigo ter um monte aqui para contar, mas no iFood, assim, não é que a gente não tenha problemas, não é que a gente não passe por situações difíceis, não é que a gente não toma um monte de decisão errada, não é um monte, assim, mas eu acho que nada que soe, assim, não era amor, era cilada. Eu acho que eu tenho algo melhor para contar, voltando alguns anos no tempo, para minha velha economia. Em 2010, eu recebi um telefonema e com um projeto maravilhoso. Cara, você vai vir para cá, essa empresa fatura 1 bi, tem um modelo de negócios e está no Brasil. A gente quer que essa empresa cresça 10 vezes, vá para 20, 30 países no mundo, tem um novo modelo de negócios. E aí eu fui para lá. Fui para lá e vi isso acontecer. Foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida. Foi onde eu conheci o Aquila pela primeira vez, by the way. Estou conhecendo o Cristiano aqui, mas o Aquila... Aliás, desde lá eu trago o Aquila para sempre, até que no iFood o Aquila também está. E aí, eu tive uma experiência violentamente interessante. Aos 27 anos de idade, virei um diretor financeiro nessa empresa, viajando o mundo inteiro, fazendo operações super complexas, super interessantes. Em 2014, eu vou para o MBA. Chego no MBA, faço um ano maravilhoso também, super legal, super gostoso, aprendi um monte, saí de lá mudado. E a minha formatura era no dia 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro eu voltava para o Brasil. Dia 18 de novembro, eu estava fazendo minha última viagem internacional pelo MBA, eu estava em Londres, peguei um táxi do aeroporto até Heathrow, do hotel até Heathrow, que é o aeroporto de Londres. E aí entrei no táxi, coloquei lá minha mala e tal, peguei meu celular, abri a página do UOL, na capa do UOL. Operação Lava Jato é deflagrada, 32 executivos são presos, sendo 5 da OAS.
Eu tava na UAS. Cara, isso foi foda. Isso foi bem foda. Assim, de uma hora para outra, assim, você não consegue falar com ninguém, você liga para as pessoas não te atendem para você entender o que está acontecendo. De uma hora para outra, você recebe mensagens como eu recebi da minha irmã, dizendo, cara, você está envolvido nisso? E eu super entendo, a minha irmã está no direito de perguntar, o irmão dela não é um anjo, estou longe de ser isso. E aí, você está envolvido em alguma coisa? Amigos questionando também a tua integridade, as pessoas querendo sair da empresa, se eu ligasse para você e falasse, ô Isa, vem trabalhar aqui, você viria? Nem ferrando você viria. Então, se você me perguntar assim, o que era amor, era cilada, foi uma das experiências profissionais mais animais, talvez a mais animal de todas, superando a do iFood, que eu tive na minha vida. Nós saímos de 1 bi para 10 bi em 4 anos, de Brasil para 23 países do mundo, deixamos de ser uma empresa de engenharia para ser uma empresa de investimento, ganhamos uma concessão do aeroporto de Guarulhos, metrô do Rio de Janeiro, rodovia Raposo Tavares, eu posso citar aqui um monte. E de um dia para o outro, tudo faz assim, ó, desmorona. Posso aproveitar então e já perguntar uma coisa aí, que hoje eu tô bom para fazer as perguntas provocadoras aí, mas você é um desiludido do mercado tradicional, talvez? Eu sou desiludido das empresas tradicionais, não do mercado tradicional. Eu sou um desiludido com as empresas que não entendem que as coisas mudam, assim como eu sou desiludido com pessoas que não entendem que as coisas mudam. Então, é a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim, cara, assim, eu não entendo essa coisa aí das mulheres ficarem pedindo para vai lá trabalhar e chega onde o homem chegou. Eu sou desiludido de pessoas assim. Isso não quer dizer que eu desisto delas, mas me dá uma desilusão. Fala, cara, peraí, você não entendeu ainda o que está acontecendo no mundo? Você não entendeu ainda essa discussão? Não é possível. Esse é o mesmo problema das empresas. Então, não é do mercado, é da empresa. Então, existe uma empresa que é assim e pode mudar? Claro, eu posso dar quantos nomes vocês quiserem. Magalu, empresa que nasceu tradicional e fez esse movimento. Aí de Belo Horizonte, Inter, nasceu tradicional, fez um movimento. DASA, nasceu como um laboratório tradicional, fez um movimento. BTG Pactual, nasceu como um banco tradicional e faz constantemente movimentos. Eu posso dar mais outras empresas. O problema está onde? Está no acionista, que ao não compreender a mudança, ele não define a estrutura para baixo para fazer aquela mudança também. É muito mais sobre os incumbentes com a estratégia certa, né, Diego, que a gente ouve tanto. Stefano, eu acho que é um passo antes. Eu acho que é sobre o acionista com o mindset certo. Perfeito. Que é o seguinte, se você pega uma empresa tradicional e contrata o Diego, o que o Diego vai fazer lá? Nada. Porque daqui 2 anos o Diego vai sair e não vai ter mudado nada. O que interessa não é o Diego. O que interessa é o acionista, é o cara que fala, nós vamos para essa direção, com essa intensidade, com essa cultura. Perfeito. Como você vai executar isso, é a responsabilidade do executivo. Mas eu, acionista, estou te dizendo, esses são os limites que eu estou colocando. Então, quando eu olho para um acionista que não entende a força da convergência de múltiplas tecnologias no seu modelo de negócio, o problema não é a empresa, o problema é o acionista. Não é a empresa, é o acionista. Então, eu acho que não é uma discussão nem de estratégia, porque a estratégia ela pode mudar constantemente, porque o mercado muda, a competição muda. O problema é você não ter a base fundada para isso. A comparação que eu faço com isso, Stefano, é da família. Então, o Cristiano falou isso sobre pegar o filho, explicar, avisar, deixar ele ir, quebrar a cara, aí você volta, explica mais. Isso é um exemplo. Então, você tá optando por educar seu filho assim. Se você pegar o seu filho e só educar numa redoma em que você diz tudo para ele, não deixa ele entender nada, não deixa ele esfolar um joelho, esfolar um cotovelo, é uma outra... Veja, não é certo ou errado. É o acionista aí do filho que está definindo a estratégia. É isso. Muito bom. Cristiano, cilada você deve ter fácil aí, vai. Nossa, aí rende, é o que mais tem. É o que mais tem, porque a partir do momento que a gente passa por... Eu devo ter passado o quê? Mais de 100 empresas nos últimos anos, né? Então, você tem contato com muita gente, né? Com muitos modelos mentais distintos, pessoas que são mais te auxiliam, pessoas que não te auxiliam tanto, tem pessoas que tentam não ver você evoluindo em algumas coisas, então ciladas tem aos montes. Então, poderíamos ficar aqui mais umas pra gente 12. aí uma mais marcante aí. Vamos lá, a que você mais aprendeu, talvez. Na verdade, cada momento da vida tem um aprendizado. Não cabe dizer que é a mais... Então, cada momento tem um aprendizado relevante, né? Então,
desde o começo da sua jornada, onde você tem aqueles primeiros tropeços, que você analisando hoje são aqueles tropeços que você vai, eu não faria aquilo. É porque você aprende, né? Você evolui. Mas muitas coisas que eu vivenciei foram coisas de cilada mesmo, de tentar, como que eu vou falar, né? Tentar viver algo que não é possível de ser feito naquele momento. Então, não pensar muito nas pessoas e pensar muito nos resultados por si. Então, isso é uma coisa que eu sempre tentei colocar pesos e contrapesos para tentar trazer um equilíbrio, tentar fazer essas coisas, mas essas pessoas que são mais voltadas para atropelar as outras e chegar no resultado a qualquer custo foram muitas ciladas que eu já passei, sem dúvida. Mas é algo que não conversava com a tua estratégia naquele momento? Ou você também estava ali atropelando de alguma forma? Não, não tem. Aí é muita pessoa, né? Então eu sou uma pessoa que nunca me posicionei pelo sistema somente, né? Então, como eu fui chamado, eu sempre é um processo de construção de parceria, né? Então, aqueles processos que começam a ter algumas disrupções, alguns curtos-circuitos, naturalmente você começa a verificar e tentar alinhar aquilo. Nunca chegou no momento de colapso total, mas ficou compreendido dos lados quais eram os limites que devem ser estabelecidos. Não estou falando nada em relação a legal, ilícito, nada disso não, mas em relação a comportamentos mesmo, a formas de lidar, porque ao longo dessa jornada, querendo ou não, na consultoria eu passei de estagiário a sócio sênior, né? Então, você começa a viver, você começa a ter algumas modalidades distintas, algumas formas distintas de lidar com as pessoas, algumas aberturas de alguns assuntos mais estratégicos, mas as ciladas maiores é quando você não pensa no ser humano. Perfeito. Acho que mais um novo headline para a gente aí, que realmente é isso mesmo. Então é isso, temos um case, temos um episódio. Pessoal, quero muito agradecer, tanto eu quanto a gente quer muito agradecer pelo tempo que vocês nos trouxeram aí para o case de hoje. É sempre um aprendizado muito grande. E acho que hoje foi mais do que, inclusive a gente até superou um pouco as expectativas. Eu estava com uma expectativa muito alta, já conheço o Diego de outras interações aí em eventos da Anshan, e sei que é sempre uma aula, e aí agora também com o Cristiano junto, a gente conseguiu construir uma dupla muito boa aí, e aí aberto aí para vocês darem os últimos recados, os últimos puxões de orelha na galera aí. Bom, deixa eu acho que do meu lado aqui, pessoal, acho que a grande provocação que eu queria deixar para todos é: a gente tem outras oportunidades no Brasil, né? Aquela lógica antiga, tradicional, em que a gente precisava seguir por os mesmos caminhos sempre, ela não é um problema, mas ela não é a única opção. Então, eu queria deixar uma provocação muito grande, que é: escolham, não se deixem ser escolhidos. Tem muita gente interessante para estar perto. Eu digo para todo mundo: passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça para baixo. Voem com a tribo de vocês, escolham as pessoas, as empresas, os ecossistemas que vocês querem estar dentro. Ninguém é melhor que o outro nessa opção. São só opções diferentes. Isa, Stefano, Cristiano, super obrigado. A Isa e o Stefano sabem, eu sou fã da Anshan aí, estou há muito tempo já fazendo um monte de coisa legal com vocês em várias pelo Brasil. Cristiano, a gente não se conhecia antes aqui, mas sou um parceiro eterno do Aquila. Em todas as empresas que eu passei desde 2010, o Aquila foi para todas comigo. Sou um fã da cultura, das pessoas. Parabéns, cara, e continue subindo essa régua aí da gestão no Brasil. É isso aí, muito obrigado. Queria agradecer a Anshan pelo convite, Stefano, Isa, obrigado por tudo, Diego. Obrigado pela aula aqui. Realmente é muito isso que é satisfatório, né? Você participar de momentos como esse e onde você consegue ter alguns insights para continuar a sua jornada, né? Então, trazendo um pouco do gancho do que o Diego trouxe, não tente reescrever nada ou escrever a história do outro. Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem seus superpoderes, escreva a sua história, né? Então, a partir de vivências que você vai passando na sua jornada,
você consegue internalizar alguma coisa e saber adaptar aquilo para você. E não somente Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu fazer aqui, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Porque, na verdade, cada um tem sua caminhada e juntos, a gente, num ambiente mais colaborativo, um ambiente do bem, a gente vai construindo um mundo melhor. E assim como o Diego já trouxe, né, que está na minha lista aqui, Nova Economia. Né, Diego? Então, nós temos que ler e entender um pouco desses insights que eu acho que são fundamentais para o próximo passo. É isso isso. aí, gente. Muito obrigada. É muito legal eu ver, assim, é uma empresa que faz parte da minha vida trazer tantos insights legais e saber que eles estão tentando aí atender todo mundo, assim, da melhor forma, não só eu como consumidora final, mas toda aí a cadeia. Muito, muito, muito bacana. É isso. Obrigado demais aí pelas aulas. Já tá virando clichê eu falar que a gente tem uma aula a cada case para chamar de seu, mas não tem como não dizer que a gente teve uma aula hoje, né, Isa? É isso aí, Sté. Esse foi um dos episódios que eu mais fiquei inspirada. Como eu comentei antes, é muito legal ver uma empresa que faz parte da minha vida, né? Fazer essas coisas tão bacanas e ter uma liderança aí tão inspiradora como o Diego. Não, realmente, tanto o Diego quanto o Cristiano trouxeram lições que a gente pode aplicar e pode trazer para a nossa vida, mesmo não estando muitas vezes numa empresa da tecnologia, uma empresa da nova economia como o iFood, mas a gente consegue aplicar as reflexões em qualquer uma das nossas realidades. E essa é realmente a nossa intenção aqui no Case para chamar de seu. Você consiga aplicar as dicas que os nossos cases trazem, seja em qualquer realidade que você estiver. A nossa intenção é que você consiga levar a prática para dentro de casa, ouvindo esses super cases. E relembrando aqui, estamos sempre por aqui no seu agregador, às terças-feiras com o episódio completo, e às quintas-feiras com o episódio bônus, que é um resumão prático de tudo que a gente discutiu por aqui. Não esqueça de dar o follow aqui no nosso podcast, no seu agregador favorito, o agregador que você está ouvindo nesse momento, para vocês acompanharem todos os nossos episódios. E lógico, compartilhem aí com quem vocês acham que pode aprender, que pode entender um pouco mais e aplicar as dicas tanto do Diego quanto do Cristiano no dia a dia da empresa. Acompanhem todos os nossos outros conteúdos no site anshan.com.br. E é lá no nosso site também que você pode se associar, ser aí uma das associadas de um dos maiores ecossistemas aí do país. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, é só buscar por Anshan Brasil em todas elas, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e Twitter. E vocês também que nos ouviram até aqui, a gente quer escutar também a opinião de vocês. Mande sua sugestão, sua dúvida ou até sua reclamação para podcast@anchanbrasil.com.br. Eu sou a Isabela Câmara. Eu sou Stefano Venturato. E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau, tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anshan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias e Herbert Barlow na produção. E vai ter, assim, um monte de frase para ele usar no final, naquela vinhetinha final, porque a gente já tá falando aqui um monte de